Bom, bom dia a todos e a todas e a todes, né? É uma honra estar aqui, né, no Prosa do Vestibular, na Casa do Parque, né? E falar da Paulina Chiziane, né, que é uma autora que eu admiro há muito tempo. E gostaria de estar me apresentando, né? Eu sou Elisandra Souza, tenho uma trajetória aí de 20 anos na literatura negra feminina, difundindo essa literatura. Sou jornalista de formação, sou escritora, sou editora, né? Comecei publicando meus livros lá em 2007, comecei com fanzine. E em 2012, né, a minha relação com Moçambique, né, e com a autora Paulina Chiziane, eu fui em 2012, participei de um intercâmbio de cultura junto com as Capulanas, Companhia de Arte Negra. Em 2012 tive a honra de ir até Moçambique. Já conhecia, né, o trabalho da Paulina Chiziane, tinha lido ali em 2004, 2005, que é esse livro que a gente vai falar hoje, Niquete, uma história de poligamia. E foi muito importante para mim ter ido até Moçambique. Inclusive eu fiz um poema, né, em homenagem, né, e com as minhas impressões sobre Moçambique, eu gostaria de ler, que foi publicado no meu livro Águas da Cabaça, né, em 2012. Maputo, Moçambique. Que África é essa? O mosaico está sendo construído. Se antes a incerteza, agora tenho a incerteza e meia. É uma proximidade distante, é mar, é peixe, é sol. O que quero parecer não é só as roupas coloridas, os colares a adornar o corpo. Atravessei o oceano pelos ares para redescobrir uma parte de mim. Que África é essa? Que me desmonta e remonta, abrilhanta o meu sorriso e que faz escorrer águas. Pinga meu suor e doura minha pele. É sinceridade, poesia e sabedoria. Valores desvalorizados. Crianças sendo expulsas do mercado, propinas a passar de motoristas a policiais. Que África é essa? Que diz e não me diz. Sentimentos vulcões no peito, lágrimas de tsunamis na alma. Até onde vai minha fronteira? E se tenho fronteiras, que fronteira sou eu? Então, quando eu fiz esse poema lá em 2012, né, quando visitei Maputo, em Moçambique, era um período que eu tinha muitas idealizações, né, do continente africano, de ter a África, né, enquanto esse berço da humanidade, né, essa maternidade. E quando eu cheguei lá, descobri esse, né, no caso, esse país do continente africano, super diverso, super complexo, né? Porque o que a gente tem, né, quando a gente pensa no continente africano, né? Vem muitas memórias, principalmente de pobreza, né? E aí a gente esquece de pensar o continente africano como um continente que foi roubado, né? Mas que também ele está se reestruturando, né? Moçambique é um país que, dentro da narrativa do Paulina, do Niquete, vai aparecer ainda esses requisitos da guerra, né, da independência, ali dentro da narrativa, né? E isso é muito presente no cotidiano lá de Moçambique. E aí tem muitas similaridades, né? Por exemplo, na culinária, né? Eu fui descobrindo as coisas, né? Moçambique, por exemplo, me lembra muito Salvador, Bahia, né? As comidas baianas, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, então eu fazia muito essas conexões, né? E aí, por exemplo, né, as comidas baianas têm o azeite de dendê e o leite de coco. As comidas de Moçambique usam muito leite de coco, né? E aí eu falei, nossa, aqui no Brasil a gente misturou Nigéria, né, com Moçambique, né, que é os países de língua portuguesa, né, e tudo mais, na nossa culinária, né? E aí, estando lá no continente, percebi também as nossas heranças indígenas, que a gente acaba... por várias questões, né, do racismo brasileiro, a gente não... e o mito da democracia racial, a gente acaba não falando tanto, né, desses três povos que nos constituem, né, até por militância política, né, no meu caso eu faço uma escolha de valorizar e predominar a minha parte negra, né, então em Moçambique foi vários conflitos, né, então por isso esse poema, né, que África é essa, né, porque desconstruiu muito do que eu imaginava do que era um país do continente africano, né?
Meu sonho ainda é conhecer todos os países, né, do continente africano. Por enquanto, conheci Moçambique e África do Sul bem superficialmente. E aí, para a gente entrar na autora, né, eu queria ler um pouquinho da biografia dela, né? E aí, quando eu tive lá em 2012, né, a gente circulou nos espaços culturais, né, junto com a Capulanas Companhia de Arte Negra. Isso foi em 2012. Aí, em 2012, também, no final do ano, que eu lancei o Águas da Cabaça, fazendo essas homenagens aí, né, fiz uns 3, 4 poemas falando necessariamente de Moçambique, das minhas impressões lá. E em 2016, a Paulina Chiziane esteve aqui no Brasil, e aí eu fui no encontro com autoras, né, foi bem bacana. E é isso. Aí, sobre a Paulina Chiziane, né, que é a escritora que a gente vai falar hoje, né? Esse livro vai cair no vestibular da Unicamp, né? Essa é a versão mais recente, né? Publicada pela Companhia das Letras. A primeira versão, uma das versões é essa daqui, né? Esse livro foi publicado em 2002 e aqui no Brasil foi publicado em 2004. Essa daqui já e ficou um tempo esse livro ficou muito tempo esgotado. E mais recentemente que agora ele está sendo divulgado, né? E foi republicado e tudo mais. Então, a Paulina Chiziane, ela nasceu em Manjacajé, província de Gaza, sul de Moçambique, em 4 de junho de 1955. É uma das primeiras escritoras femininas de Moçambique. Paulina Chiziane é considerada forte expoente da literatura pós-colonialista moçambicana, especialmente do romance. Aí, em relação ao romance, né, ela não se vê enquanto romancista, ela se vê como uma contadora de história, né? Então, sempre que alguém vai apresentar ela enquanto romancista, ela fala, não, eu sou uma contadora de história, né? Então, ela se coloca e se vê nesse lugar, né, de uma grande griot. E aí, a gente, pensando em Brasil, né, o escritor mais conhecido que a gente conhece de Moçambique é o Mia Couto, né? Eu adoro o Mia Couto, né? Gosto muito da literatura dele, do trabalho que ele vem fazendo, mas aí a gente tem que pensar na questão racial, né? O escritor mais exaltado, né, de Moçambique é um escritor branco, né? Isso acontece muito. A maioria dos escritores africanos que a gente vai conhecer aqui no Brasil e que é estudado e tal, são escritores brancos. Né? A Paulina Chiziane, ela publica, né, desde esse livro é de 2002, por exemplo, e agora, né, após, né, também a premiação dela, ela é a primeira escritora africana a ganhar o Prêmio Camões, né, um dos mais importantes aí de língua portuguesa, né, e está com a sua obra, né, como leitura obrigatória do vestibular. Isso é uma conquista muito grande, né, porque a literatura que a gente, enquanto coletivo Mijiba, a gente denomina de literatura negra feminina, que aí vai ser as literaturas de escritoras africanas, né? Escritoras negras brasileiras, escritoras negras no geral, né? Da diáspora. É uma literatura muito invisibilizada, né? Então, a gente vai ter aí nos vestibulares, né? Tá tendo também o livro da Chimamanda, né? Tem a Conceição Evaristo, que aparece em um ou outro vestibular. Então, ter esse livro como leitura obrigatória, isso é muito revolucionário, né? Porque obriga, né, os alunos que vão ingressar nas universidades, né, nesse caso da Universidade do Unicamp, ter o contato com uma literatura tão complexa como é a literatura da Paulina Chiziane, né? Enfim, a Paulina Chiziane, ela tem várias obras publicadas aqui no Brasil, apenas 2 livros que foram publicados pela Companhia das Letras, né? E aí tem a editora Nandiala, que é uma editora de Minas Gerais, que também tem publicado os livros da Paulina, né? As obras dela são Balada de Amor ao Vento, de 1990, O 7º Juramento, de 2000, O Alegre Canto do Perdiz, de 2008, As Andorinhas, de 2009, Na Mão de Deus, de 2013, Por Quem Vibram os Tambores do Além, de 2013, Nigoma e Eto, O Curandeiro e o Novo Testamento, de 2015, e aí esse livro de poemas aqui,
né, O Canto dos Escravizados, que foi publicado em 2017. Eu, Mulher, por uma Nova Visão do Mundo, que foi publicado em 94. E aí ela é ganhadora dos prêmios, o prêmio José Caveirinha, de 2003, justamente pela essa obra Niquete, uma história de poligamia, e o prêmio Camões, né, que é o mais importante da língua portuguesa, que foi o ano passado, em 2021. E aí, entrando propriamente, né, na história do livro, né, Niquete, uma história de poligamia, eu vou ler um pequeno resumo aqui. O livro ele é narrado pela Rami, criada com base no catolicismo europeu e monogâmico, é surpreendida com o som de um vidro estilhaçando. E ao ser alertada pelos vizinhos, descobre que seu filho mais novo havia quebrado o vidro de um automóvel. Ela conversa com o dono do carro, dizendo-lhe que seu marido acertaria as despesas do conserto do veículo. Ao entrar em casa, Rami lamenta a ausência do marido, Tony, homem do sul de Moçambique, afirmando que se ele estivesse presente no lar, ela estaria mais segura, protegida e seria respeitada pela vizinhança. Casada há 20 anos com um alto funcionário da polícia de Maputo, Rami, mulher do sul moçambicano, relata que só conheceu a felicidade no matrimônio por 2 anos e não compreende o motivo do desprezo de Tony. Rami sabe que o marido tem outra mulher e que depois da promoção dele no trabalho, ele passou a trair mais vezes, né? Então, o Niquete é um livro super complexo, né? E aí, já no título, né, Niquete, uma história de poligamia, né? Nos faz pensar, né, as relações afetivas, né? Moçambique não é um país poligâmico, né? É um país monogâmico, e aí dentro da narrativa, a personagem ela vai falando sobre essas traições que o marido fez, né? E aí depois ela propõe, né, que essas relações se tornem uma poligamia, né? E aí é que se dá toda a narrativa. E aí as temáticas, né, que aparecem no livro, né, que possivelmente podem ser as temáticas que vêm a aparecer, né, nas questões do vestibular, esses requisitos da guerra, né, no cotidiano, as relações sociais baseadas no patriarcado, a hierarquia, né, as hierarquias vão aparecer muito, né, a emancipação feminina, empoderamento, as relações afetivas versus as relações sociais, o machismo, a dependência emocional e a dependência financeira, solidariedade feminina ou sororidade e a pluralidade de perfis de mulheres moçambicanas. E vai aparecer o racismo, o colorismo, né? Vai ter algum momento da narrativa ali que ela vai falar da questão das tonalidades de peles, né? E aí uma questão que é importante a gente colocar quando a gente fala, né? E aí vai ser no geral, tanto da literatura moçambicana, né, como a literatura negra feminina, essa literatura feita por mulheres negras no Brasil, na diáspora, né, como um todo, essa complexidade, né? O que o racismo faz, né? Ele coloca que a literatura feita por mulheres, né, por mulheres negras, vai ser uma literatura mais rasa, uma literatura que não tem tanta complexidade, né? Ou vai falar só de uma militância, né? E não é verdade quando a gente pega uma obra como da Paulina, né? Uma narrativa complexa, né, que vai falar do cenário, né, vai falar do cotidiano ali daquelas mulheres, do dia a dia. E aí trazendo uma relação íntima, né, para o que é uma relação da sociedade, né, coletivamente, né, que é como vai se desenvolver aí a narrativa, que eu já vou ler alguns trechos, né. Mas antes eu queria partilhar um poema da Paulina Chiziane, do livro O Canto dos Escravizados. Afropessimismo. Amanhã será outro dia. Que haja sol, luz, liberdade e dança. Que haja chuva para lavar esse solo empapado de sangue. O que é o amanhã na vida de um país e de um continente? O que é amanhã de um escravo sem hoje nem o ontem? Como és caprichoso, meu inalcançável amanhã. Transformas-te em hoje e te eclipsas na hora da mudança.
Segura-te-emos como as garras de águia, para que não escapes. Não fugirás, conosco seguirás para a eterna liberdade. Os afros pessimistas gritam: não existe futuro para a África. Hoje, com tantas crises que abalam todos os continentes, os mesmos viram a casaca e suspiram amorosamente: África, és o lugar de esperança e o futuro do mundo. Né? Então, esse é um poema da Pauline, né, publicado em 2017, que vai falar dessa África que é a África do amanhã também, né? Então, muitas vezes, né, quando aparece o continente africano, quando vão se falar, né, de África no geral, é sempre essa África do passado, né? E aí, ter estado em Moçambique, em Maputo especificamente, a gente conhece muito pouco, né, do que é o continente africano, né? E justamente por conta desse racismo que não faz a gente acessar esse lugar de prosperidade, né? Esse lugar que foi empobrecido, né? A África no geral, o continente africano não é não é um continente pobre, é um continente que foi empobrecido em algumas regiões, né? Tem países no continente africano que não foi escravizado, que não teve a colonização, né? Que não teve essa intervenção aí da colonização, né? E aí, propriamente, vamos para a narrativa, né? Niket. Então, bora lá. O livro, ele começa com uma epígrafe, né? Mulher é terra. Sem semear, sem regar, nada produz. É um provérbio zambesiano. E aí o livro começa, né? Um estrondo ouve-se do lado de cá. Uma bomba. Mina antipessoal. Deve ser a guerra regressar outra vez. Penso em esconder-me, em fugir. O estrondo espanta os pássaros que voam para a segurança das alturas. Não. Não deve ser o projétil de uma bala. Talvez sejam 2 carros em colisão pela estrada fora. Lanço os olhos curiosos para a estrada. Não vejo nada, apenas silêncio. Sinto um tremor ligeiro dentro do peito e fico imóvel por um instante. Um bando de vizinhas caminham na minha direção. Rami, o que foi? O carro. Os seus braços movem-se como ondas mansas, prontas para abrandar o tumulto. Há emoção em cada gesto. Há um tom de piedade leve e dissimulado em cada olhar, que faz crescer em mim o sobressalto. Carro? Sim, o vidro. Vidro? Sim, vidro do carro. Hã? Quem foi? O Bentinho. Ah, do alto do céu desliza um punhal invisível contra o meu peito. Ganho a mudez das pedras, estou aterrada. Consigo apenas suspirar. Ah, Bentinho, meu caçulinha. Aquele carro é de homem rico. O que será de mim? Entro num delírio silencioso, profundo, rajadas de ansiedade, varre-me os nervos como lâminas de vento. Esse acidente enche-me de dor e de saudade. Meu Tony, onde andas tu? Por que me deixa só a resolver os problemas de cada dia, como mulher e como homem? Como tu andas por aí? Há momentos na vida em que uma mulher se sente mais solta e desprotegida como um grão de poeira. Onde andas, meu Tony, que não te vejo nunca? Onde andas, meu marido, para me protegeres? Onde? Sou uma mulher de bem, uma mulher casada. Uma revolta interior envenena todos os caminhos. Sinto vertigens, muito fel na boca, náuseas, revolta, impotência e desespero. O Bentinho vem correndo como uma bala, esconde-se no quarto e aguarda o castigo. Persigo, já tenho o fim de semana estragado. O meu domingo foi invadido pela desgraça. Preciso de gritar para vomitar esse fel. Preciso de ralhar para afastar essa dor.
Preciso de castigar alguém para sentir que vivo. Bentinho, não consigo gritar. No rosto do Bentinho, as lágrimas brilham como o luar. A tristeza do Bentinho é a inocência a transbordar. O choro do Bentinho é tão doce como um passarinho a piar. O seu temor abana o corpo todo como um arbustro, balançoando as flores na leveza do vento. Sinto um cheiro de urina. Bentinho, um homem não se mija de medo. Foi a manga, mãe. Manga? Sim, aquela manga madura lá no alto. Levanta os olhos para a mangueira. A manga balançoia serena na brisa. É uma manga apetecível, sim senhor, redonda, jovem, e o Bentinho queria lhe interromper o voo na flor da vida, muito verde ainda. Ah, Bentinho, o que fizestes de mim? Castiga-me, mãe. A voz do Bentinho balançoia nos meus ouvidos como o sibilar doce dos pinheiros, e dilui a minha raiva em piedade. Lindo filho este meu. No lugar de perdão, pede um castigo. Homem justo tenho eu aqui. Fico enternecida, encantada, a zanga se desfaz. Sinto orgulho de mãe. Né? Então, a narrativa já começa, né, com essa situação, né, que acontece em relação ao filho. Né? Então, provavelmente, essa primeira parte, né, uma parte que pode cair, sim, né, nas questões, porque vai trazendo o cenário ali, né, essa referência que ela traz da guerra, né, da lembrança da guerra, essa solidão dela em relação ao marido não estar presente, né, para resolver uma questão que poderia ser ali no cotidiano dela, uma questão que o homem tinha que resolver, né, esses papéis bem definidos, né, então na narrativa esses papéis vão sendo questionados, né, esses papéis sociais, tanto dela enquanto esposa, né, casada, dele enquanto marido, né, que deveria estar ali para proteger a família, né, então a narrativa ela vai por todo esse caminho, assim. E aí ela continua, né, nessa solidão dela mesmo, né, ali no cotidiano, de resolver esses conflitos, né. Um desfile de mulheres vem ao meu encontro. Consolam-me. Dona Rami, as crianças são assim. Elas falam das crianças e do vida do partido e falam também dos maridos ausentes, que nem cuidam dos filhos. Essa falta de ordem é falta de homem nessa casa, desabafo. O Tony é o culpado de tudo isso, sempre ausente. Primeiro foi uma noite de ausência, depois outras e mais outra. Torna-se hábito. Ele diz-me que faz turnos à noite, que supervisiona o trabalho de todos os policiais, pois é quando a noite cai que os ladrões atacam. Faço de contas que acredito nele. Mas os passos dos homens são rastros de caracol. Não se escondem. Sei muito bem por onde anda. Não és única, Rami. O meu marido, por exemplo, diz uma vizinha, largou-me faz anos e correu atrás de uma menina de 14 anos, para começar tudo de novo, um velho que se tornou criança. O meu tem aquelas concubinas que conhece, com filhos e tudo, diz outra. Pensas que me ralho? Olho para todas elas, mulheres cansadas, usadas, mulheres belas, mulheres feias, mulheres novas, mulheres velhas, mulheres vencidas na batalha do amor. Vivas por fora e mortas por dentro, eternas habitantes das trevas. Mas por que foram embora os maridos? Por que nos abandonam, deixam de muitos anos de convivência? Por que nos largam como trouxas, como fardos, para perseguir novas primaveras e novas paixões? Por que é que, já na velhice, criam novos apetites? Quem disse aos homens velhos que as mulheres maduras não precisam de carinho? Oh, meu Tony, queria tanto que estivesse presente. Traz-me de novo a primavera. Onde anda tu que não me ouves? E aí a narrativa, né, esse primeiro capítulo vai
vai em torno dessa situação do carro, né, do vidro do carro que foi quebrado, né, como que ela vai resolver isso, né, e aí as vizinhas começam a desabafar, né, essa solidariedade ali no meio do conflito, né, um conflito pessoal, íntimo, né, e aí pensando, né, que as relações, né, em Moçambique a maioria das relações são monogâmicas, né, e aí quando ela vai, né, dentro da narrativa, né, puxa a questão da poligamia, e aí durante a narrativa, né, vou dar spoiler mesmo, durante a narrativa, né, ela começa a puxar essas traições do marido, e aí ela percebe que não era só uma, né, e aí ela vai para a pessoa que ela acha que é a única amante do marido. E aí já no segundo parágrafo do livro, ela vai trazer esse conflito. E ela começa, a Rami, ela começa a desabafar no espelho, né, a sua dor, né, a questionar por que ele, né, procura outras mulheres e não a ela. E aí no segundo capítulo ela fala: sou um rio. Os rios contornam todos os obstáculos. Quero libertar a raiva de todos os anos de silêncio. Quero explodir com o vento e trazer de volta o fogo para o meu leito. Hoje quero existir. Desperto inspirada. Hoje quero mudar o meu mundo. Hoje quero fazer o que fazem todas as mulheres dessa terra. Não é verdade que pelo amor se luta? Pois hoje quero lutar pelo meu. Vou empunhar todas as armas e defrontar o inimigo para defender o meu amor. Quero tocar na alma de todas as pedras do meu caminho. Quero beijar grão a grão a areia que tece o solo fecundo. Onde me aleito, fecho os ouvidos ao mundo e apenas escuto o silêncio do meu percurso. Escuto o som intermitente da chuva miúda caindo na vidraça. Penso muito nessa tal Julieta ou Juliana, mulher bonita, ouvi dizer. Tem com o meu Tony muitos filhos, não sei quantos. É um segundo lar sólido e fixo. Na minha mente correm ideias macabras. De repente, apetece-me ferver um pote de óleo e derramar na cara dessa Julieta ou Juliana, para eliminá-la do meu caminho. Apetece-me andar a pancadaria como uma peixeira. Rezo com todo o fervor para que essa mulher morra e vá para o inferno. Mas ela não morre e nem o romance acaba. Enquanto ela vive, nunca terei o meu marido por completo. E eu não quero dividir com ela. Marido não é pão que se corta com uma faca de pão, uma fatia para cada mulher. Só o corpo de Cristo é que se espreme em gotas do tamanho do mundo para saciar o universo dos crentes na comunhão do sangue. E aí, né, a narrativa continua, ela vai bater lá na porta, né, ela não sabe o nome certo da mulher, se é Julieta ou Juliana, e aí ela bate na porta: senhora Julieta ou Juliana? Julieta, por favor, em que posso ajudar? Venho buscar o meu marido. Invado a casa, quarto a quarto, vasculho sem pedir licença, a casa é do meu marido. Por isso é minha, sou a esposa legítima, com contrato assinado no cartório. Olho em todos os lados, vejo brilho e elegância. Essa casa tem janelas mais largas, vitrais mais belos, por onde circula toda a frescura. Reconheço que essa casa é de longe melhor que a minha. Meu Deus, essa casa me deixa louca. Em que é que Tony pensava quando construiu essa casa? O que pensavam eles de mim quando projetaram essa casa? E de onde veio o dinheiro para construir e rechear essa casa? Aos meus olhos floresce o poder do amor proibido. Todo esse Fausto me cheira falso, tão falso como o amor que construiu esse lar. No relance de vista, faço o peso e a medida. Quero descobrir nessa Julieta o que ela tem que eu não tenho. O que faz o Tony afastar de mim e apaixonar-se por ela? Ela é mesmo bonita, confirmo. Mas Deus meu, por mais bonita que seja, não tem o direito de tirar-me o marido que é meu. Olho para a parede, um retrato pendurado aumenta minha raiva. Ela e meu Tony abraçados, sorrindo para o mundo.
Os olhos de ambos parecem estar fixos em mim, gozando-me. Em minha casa, o Tony não quer retratos pendurados. Retrato na parede é coisa de morto, diz ele. Mas deixa essa mulher fazer aquilo que me proíbe a mim? Minha senhora já encontrou seu marido? Ela fala-me do alto da catedral por ser mais amada do que eu. Eu sofro, quase que morro, como se ela estivesse a meter-me uma tesoura de aço na raiz do meu coração. Vocês sabem o que dói ser tratada com altivez por quem vos rouba o marido? Eu não vou deixar-me rastejar diante de uma ladra sentimental. Não posso. Ela é uma mulher e eu também sou. Tenho fogo no corpo, vou libertá-lo. Tenham a santa paciência. Vou fazer a prova dos 9 e saldar essa conta. Olho por olho, dente por dente. E aquele retrato ali, pergunto, o que tem? Por que está ali? Com que direito a senhora me faz essa pergunta? Olho bem para minha rival. Na imagem dessa mulher, a morte do meu amor, a causa da minha dor. Por causa dela, sofro essa solidão. Ela enfeitiçou meu homem para tirar de mim. Mas eu não vou deixá-lo nos braços dela, não. Sinto uma carga de fel subindo pelas minhas entranhas. Vomito, a festa começa. Primeiro round. Explosões de raiva correm como tempestades. Lanço sobre ela todas as palavras injuriosas desse mundo. Com a minha língua de sabre, ninguém aguenta. Surpreendo-me a gritar palavrões que nunca antes gritei. Da minha boca correm obscenidades que nunca julguei saber. Ela responde e o jogo aquece. Segundo round. Lanço uma bofetada à minha rival. Salto para cima dela, puxo-lhe o nariz e ela fica transtornada pela surpresa. Ela reage e defende-se com uma força mágica vindo não se sabe de onde. Esmera-me a luta e dou golpes tão valentes como nos filmes de Kung Fu. O meu corpo é pesado e os gestos lentos. E aí elas vão lá para a pancadaria, né? E ficam lá se batendo. E aí, em determinado momento, né, já estava lá no 6º round, né, um grupo de mulheres deixa as casas e vem em nosso socorro. Veio o administrador do bairro e separou-nos. Eu tento explicar-lhe, gaguejo. Um enorme galo cresce-me na testa, nos ombros chagas abertas vazando sangue. No corpo inteiro camadas de lama, nos lábios a pergunta teimosa: onde está meu marido? Se ele é teu, devia saber por onde anda. O meu estado era tão deplorável que não podia andar naquelas condições. A Julieta levou-me para dentro de casa, deu-me banho morno, fez-me os pensos para estancar as feridas, escolheu as melhores roupas e me vestiu como uma princesa. Lavou-me a cabeça e me penteou o cabelo. Tem um grande coração essa mulher. Levou-me à sala e ficamos frente a frente. Avaliam. Tem umas unhas pintadas e bem tratadas, cabelo desfrisados e bem cuidados. Coisas que comigo nunca acontecem. O meu Tony proíbe-me de usar adornos e artifícios. Quer-me pura, tal como Deus me pôs no mundo. A roupa que ela usa foi feita por uma costureira selecionada, enquanto eu só uso roupas de fábricas e roupas de segunda mão. Vasculho o fardo de roupa usada no mercado da esquina para vestir decentemente toda a família e poupar dinheiro. Ela veste um decote atrevido, com os sovacos à mostra, mas a mim, o Tony quer vestida e abotoada como uma freira. O que para mim é proibido, a outra é permitido. Essa contradição me ofende. Começamos a falar friamente, delicadamente. A minha rival abre-se e conta-me a longa história. A sua cama é fria como a minha. Vive uma solidão pior do que a minha. Tem 5 filhos, como eu, e agora espera o 6º. Como é que tudo aconteceu? Pergunto eu. Ele namorou-me de pequenininha. Ela responde sem rodeios, de lágrima nos olhos. Dizia-me que era solteiro. Só quando engravidei e que falou da existência de uma esposa e um filho. Mas tratou logo de dizer que fora obrigado a casar
e aguardava uma oportunidade para divorciar-se. Fazia promessas maravilhosas. Os anos passavam, via os filhos nascer, um a um. Em cada nascimento, ele renovava as promessas de casamento. Fico emocionada, arrependida. Sinto pena dessa mulher que tudo fez para me derrubar e acabou abandonada. Que lutou por um amor e acabou em dor. Que apontou o dedo no ar e disse que era um pássaro em pleno voo. Há quanto tempo não o vês? 7 meses. Desde que engravidez faz 7 meses. Significa que, sim, ele só vem aqui cumprir a voz do divino Criador, semear-me o ventre para encher a terra no alto de multiplicação. Hã? Deus moldou o homem e a mulher num só gesto, mas a gestação humana não se completa no mesmo ato. Na primeira etapa, o homem coloca na mão o molde da cabeça. Nos momentos seguintes, coloca o molde do coração, da raça, dos braços, dos pés e ao longo dos meses vai completando o corpo, bloco a bloco. Pobre Julieta, ela tem uma cabeça no ventre e já não tem quem lhe põe as orelhas, a boca e o nariz. Pobre filho, nascerá monstro sem olhos, sem mãos e sem pés. E aí elas ficam, né, nessa narrativa e aí... na conversa delas, ela diz, eu entendo, diz ela de cabeça baixa, mas pergunto, se não está aqui, onde está então? Nos braços de uma terceira, talvez. Terceira? Sim, terceira, será? Mais nova que nós duas, mais bela, dizem, mais fresca que um alface. Conheces? Conheço, já andamos à pancadaria uma tantas vezes. Mas, Julieta, como podes andar a pancadaria por um marido que nem sequer é seu? E o que significa a palavra teu, quando se trata de um homem? E aí elas ficam nesse diálogo, né? E aí ela descobre que não só ele tem uma amante, mas tem uma terceira. E aí, antes de ir embora, a Rami, Julieta, peço perdão, 1000 vezes perdão. E aí ela pede perdão e vai embora, né? Canto a minha canção preferida para espantar a solidão. Dentro de mim cresce a vontade de deixar tudo, divorciar-me, estourar este lar pelo ar, procurar um novo amor talvez, mas não largo Tony. Se o deixo nessa cama, dormirão outras mulheres, não vou sair daqui. Se eu me divorcio, o meu marido vai casar com a Julieta, ou com tantas outras, não vale a pena sair daqui. Se eu vou, os meus filhos serão criados por outras, comerão o pão amassado pelas mãos do diabo. Não posso sair daqui. E aí, é trágica, né, a situação, mas a Paulina ela consegue deixar um humor, né? Tipo, até as duas mulheres lá na pancadaria, tipo, é engraçado, né? Então, é uma característica da narrativa da Pauline Tiziane durante, né, a narrativa. E ela vai contando, né, você se sente dentro da narrativa, como é uma narrativa também contada em primeira pessoa, né, você se compadece da Rami, mas aí quando aparece outra personagem, né, da mesma forma que a Rami se compadece, né, dessa primeira amante, o leitor também se compadece, né, fica nesse conflito aí. Aí vai, ó. Tony está a roncar como um sapo. Não sei o que lhe deu hoje para vir dormir aqui. Está ao meu lado, mas mais distante do que nuvens no horizonte. Dormiu sem falar comigo. Quando pergunto alguma coisa, ele rosna-me um sim ou não e não diz mais nada. É impenetrável como uma pedra maciça, inviolável como uma muralha. Para mim, ele não tem alma nem sopro. Não dialoga, não suspira, nem sopra. E deixa eu só parar um pouquinho, né? Essa poética, né? Porque ela vai falando, mas você sente uma poesia na narrativa, né? Tem umas rimas, né? Tem várias comparações, né? Aqui ela está fazendo esse jogo de figuras de linguagem, né? Comparando o marido a um sapo, né? A uma pedra, né? Ela vai fazendo esse jogo com figuras de linguagem, né? Parece um cadáver na minha cama, uma massa de carne. Uma medusa, um holotúria, um monstro, parece mais uma geleia, movendo-se viscoso sobre o meu leito.
arrepia-me. Dentro de mim há uma voz grave que fala, uma voz misteriosa. Traz-me uma mensagem soturna, diabólica. Vinga-te! Ele está nas tuas mãos, estático como um morto. Vinga-te! Dá-lhe uma panelada na cabeça, uma pedrada, uma bofetada, uma facada no... Estou desesperada e rezo. Vai embora, pensamento mau, vai embora. Vai para o inferno, onde toda a maldade mora. Vai, não quero manchar as minhas mãos na tua violência. Os maus pensamentos são mais fortes. Não resisto. Desperto imediatamente antes que a desgraça aconteça. Tony, responde-me, por que te ausentas? Acorda-te. Acordaste-me só para fazer essa pergunta? Tony, andas a trair-me, não é? Trair? Sim. Ah! Ganho toda a coragem e digo tudo o que sinto. Falo da saudade, da minha ansiedade, das suas ausências constantes, que tornaram a nossa casa desgovernada por falta de punho de homem. Ele rosna como um canino e faz cara de zangado. Enervo-me e acuso. Conto-lhe as cenas de pancadaria em que andei envolvida, as feridas, os curativos na clínica. Esperava uma reação furiosa, um grito, uma bronca, uma sova, mas ele virou-se para o lado, cobre-se e tenta dormir outra vez. Incômodo. Traição é crime, Tony. Traição? Não me faças rir. A pureza é masculina, o pecado é feminino. Só as mulheres podem trair. Os homens são livres, Rami. E aí, né, essa tentativa de diálogo com ele não deu muito certo, né? E aí ela vai. Deus meu, socorre-me, aconselha-me, proteja-me. Diz-me que é o amor segundo a tua doutrina. Deus meu, o amor desse mundo não é matemática. Não tem fórmulas estáticas nem mágicas. O amor é caprichoso como o tempo. Num dia frio, noutro quente, noutro ainda chuva e vento. No amor, a solução de um dia não serve para o outro. Os conselhos dos amigos de nada servem para o meu caso. A urgência de transformar esse amor atrai-me perigosamente para caminhos nunca dantes pisados. Eu, mulher casada há 20 anos, mãe de 5 filhos, experiente, andei de boca em boca, de ouvido em ouvido, auscultando de toda a gente a forma mais certa de segurar marido. A minha mãe faz discurso de lamentos. As minhas tias velhotas repetem ladainhas antigas. Algumas amigas falam-me de feitiços de natureza vegetal, de origem animal. Outras ainda me falam de correntes espirituais, com batuques, velas e rezas. Outras ainda me falam de terapias de amor feito em igrejas milagrosas. Outras me recomendam consultas em psicólogas formadas em universidades que dão consulta sobre o amor. Outras ainda me falam de truques. Tenho a cabeça cheia de conselhos, revelações e segredos fornecidos por mulheres de todas as idades. A minha vizinha do lado insiste em levar-me para o curandeiro dela, mas eu preferi matricular-me num curso promovido por uma famosíssima conselheira amorosa que mora num lugar escondido no centro da cidade. Hoje vou ter a minha primeira lição. Aí, né, tem toda a narrativa aqui. Chego à aula com uma pontualidade religiosa. A minha conselheira de amor espera-me. Senta num grande sofá de veludo, sauda-me com uma voz altiva, segura, dengosa, lá do seu altar de rainha. Ela diz: Pons tias, pão as vintas. Agradeço a sua preferência por essa escola. Troca o B por P. Troca o D por T. Ela é do norte, é máqua. Essa minha conselheira do amor. No Rio, sorriu e retribuo essa doação. Bom dia e obrigado por me aceitar como sua aluna. Essa diferença aqui, né, tem a Pauline, ela, na narrativa, vai colocar a diferença das mulheres do sul, de Moçambique, né, que é onde a personagem Rami nasceu, né, e faz parte. Inclusive, a escritora também é do sul, a Pauline Tiziana. E ela vai falar as diferenças das mulheres do norte, né? Ela fala que as mulheres do norte, né, elas
foram criadas para o amor, né? Elas passam por diversos rituais de iniciação, né? De como amar, né? De como, né, seduzir, essa beleza do cotidiano, né? E as mulheres do Sul são umas mulheres que a Paulina Chiziane vai descrever como mulheres que não foram educadas para estar ali com esse cultivo da beleza no cotidiano, né? Então, e aí, ela ir procurar uma mulher, uma conselheira do Norte, é procurar essa iniciação do amor, né? Que as mulheres do Norte tinham. E uma das amantes do Tony é do Norte, que vai... Né, até a narrativa, né, eu vou pulando aqui várias coisas. E aí ela tá lá nessa aula, ela frequenta essa aula por mais de 20 aulas, né? Aqui ela vai falar disso, das diferenças. Ó. Dedicamos um tempo à corporação dos hábitos culturais do norte a sul. Falamos dos tabus da menstruação, que impede a mulher de aproximar-se da vida pública de norte a sul. Dos tabus do ovo, que não pode ser comido por mulheres para não terem filhos carecas e não se comportarem como galinhas poedeiras na hora do parto. Dos mitos que aproximam as meninas do trabalho doméstico e afasta os homens do pilão, do fogo, da cozinha, para não apanharem doenças sexuais como esterilidade e impotência. Dos hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir os maridos os melhores nacos de carne, ficando com elas os ossos, as patas, as asas e o pescoço, que culpam as mulheres de todos os infortúnios da natureza. Quando não chove, a culpa é delas. Quando há cheias, a culpa é delas. Quando há pragas e doenças, a culpa é delas, que sentarão no pilão, que abortarão as escondidas, que comerão o ovo e as moelas, que entram nos campos nos momentos de impureza. As mulheres do sul acham que as do norte são umas frescas, umas falsas. As do norte acham que as mulheres do sul são umas frouxas, umas frias. Em algumas regiões do norte, o homem diz: querido amigo, em honra à nossa amizade e para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com a minha mulher essa noite. No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna. Deve ser pastada e conduzida com uma vara curta. No norte, as mulheres enfeitam-se com flores, embelezam-se e cuidam. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. Dos acordes soltam sons mais doces e mais suaves que o canto dos pássaros. No sul, as mulheres vestem com cores tristes e pesadas. Têm o rosto sempre zangado, cansado e falam aos gritos como quem briga, imitando os estondos da trovoada. Umas usam um lenço na cabeça, sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas na rua. Sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é apenas reprodução. E aí a Pauline vai falando, né, dessas diferenças das mulheres do sul e do norte, no caso aqui a Rami, a personagem. Mas mesmo as do sul e do norte tem essa opressão, né, o machismo, né, as estruturas muito baseadas no servir ao homem, né, tipo... Mesmo no começo da narrativa, né, a Rami vai falando, tipo, sem a presença do marido em casa, como se fosse um lar vazio, né? Então tem toda essa questão, né, do patriarcado, né, das relações, dessas relações machistas mesmo, né? E aí aqui ela vai, né, em determinado momento, ela vai falar dessa poligamia, né? Como que ela vê essa poligamia. Acham que eu devo abraçar a poligamia e pôs-me aos gritos de uvas e salves só para preservar o nome emprestado. Acham que devam dizer sim à poligamia só para preservar esse pedaço de chão onde repouso os meus pés. Não vou fazer isso. Tenho os braços presos para aplaudir e a garganta seca para gritar.
Não, não posso, não sei, não tenho vontade nenhuma. Poligamia é uma rede de pesca lançada ao mar, para pescar mulheres de todos os tipos. Já fui pescada. As minhas rivais, minhas irmãs, todas já foram pescadas. Afiar os dentes, roer a rede e fugir. Ou retirar a rede e pescar o pescador? Qual a melhor solução? Poligamia é um uivo solitário à lua cheia. Viver a madrugada na ansiedade e no esquecimento. Abrir o peito com as mãos, amputar o coração. Drená-lo até se tornar sólido e seco como uma pedra, para matar o amor e estipar a dor quando o teu homem dorme com outra, mesmo ao teu lado. Poligamia é uma procissão de esposas, cada uma com seu petisco para alimentar o Senhor. Enquanto prova cada prato, ele vai dizendo: este tem muito sal, este tem muita água, esse não presta. Este é azedo, esse não me agrada, porque há um que sabe cozinhar o que agrada e chamarem-te feia. Quando és belas, pois há sempre uma mais bela do que tu. É seres espancada em cada dia pelo mal que fizeste, por aquele que não fizeste, por aquele que pensaste fazer, ou por aquele que um dia vais pensar em cometer. Poligamia é um exército de crianças. Muitos meio-irmãos crescendo felizes, inocentes, futuros reprodutores dos ideais de poligamia. Embora não aceite, a minha realidade é essa. Já vivo na poligamia. Poligamia é ser mulher e sofrer até reproduzir o ciclo da violência. Envelhecer e ser sogra, maltratar as noras, esconder na casa materna as amantes e os filhos bastardos dos filhos polígamos, para vingar-se de todos os maus tratos que sofreu com a sua própria sogra. Viver na poligamia é ser enfeitiçada por mulheres gananciosas que querem ficar com o marido só para elas. No lar polígamo, há muitas rivalidades, feitiços, mexericos, envenenamentos, até. Viver na poligamia é usar artimanhas, técnicas de sedução, bruxedos, intrigas, competir a vida inteira com outras mais belas, desgastar-se a vida inteira por um pedaço de amor. Poligamia é o destino de tantas mulheres nesse mundo desde os tempos sem memória. Conheço um povo sem poligamia, o povo Máqua. Esse povo deixou as suas raízes e apoligamou-se por influência da religião. Islamizou-se. Os homens desse povo aproveitaram a ocasião e converteram-se de imediato, porque a poligamia é poder. Porque é bom ser patriarca e dominar. Conheço um povo com tradição poligâmica, o meu, do sul do meu país, inspirado no Papa, nos padres e nos santos. Disse não à poligamia. Cristianizou-se, jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para tornar-se monógamo ou celibatário. Tinha o poder e renunciou. A prática mostrou que com uma só esposa não se faz um grande patriarca. Por isso os homens desse povo hoje reclamam o status perdido e querem regressar às raízes. Praticam uma poligamia tipo ilegal, informal, sem cumprir os devidos mandamentos. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. Contradizem, mas é fácil de entender. A poligamia dá privilégios. Ter mordomia é coisa boa. Uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés, uma para passear, outra para passar a noite. Ter reprodutoras de mão de obra para as pastagens e gados, para os campos de cereais, para tudo, sem ao menor esforço, pelo simples fato de ter nascido homem. Né? Então aqui ela vai questionar, né, esse patriarcado, né, a poligamia, né, como uma estrutura social, né, e as contradições, né? E aí ela vai falar, a gente já vive aí numa poligamia ilegal, né? E aí a narrativa vai em torno da Rami,
ela vai conhecendo essas amantes, né? E aí vai ter um determinado momento que ela vai propor, né, deles se tornarem polígamo. E aí que o marido começa, enquanto ele estava fazendo tudo às escondidas, para ele estava bom, né? E aí quando ela vai, propõe, ela conhece também a realidade das mulheres, a maioria delas depende financeiramente dele, né? E ele é ausente com todas. E aí a narrativa vai em torno disso, né? Questionando, por exemplo, lá em Moçambique tem o lobolo, né? Que esqueci. Lobolo, esqueci a palavra, mas é o dote. O dote que as mulheres, a família da mulher recebe, né, ao se casar, né? Então ele se tornando polígamo, ele tem que dar o lobolo para todas as outras mulheres, né? E aí a família também questiona. Ele vai fugir, vai ter um determinado momento que ele vai se fingir de morto, né? E aí é onde essa narrativa tem uma grande virada. Quando ele se finge de morto, né, as outras mulheres, né, que agora são esposas também, elas são poupadas, mas a Rami, todos os bens da casa são tirados, né, e aí ela é obrigatoriamente, ela tem que dormir com o cunhado, que é o Levi. E aí quando ele volta, aí ele, né, fica um tempo sumido dizendo que morreu. Quando ele volta, a casa dela está vazia, né? Os próprios familiares dele tirou todas as coisas, ela só tem esteiras para dormir e uns pedaços de pano. E aí ele fica muito comovido com isso. E ele denuncia todas as pessoas que levaram as coisas da casa, né? Então ele denuncia a família inteira. Tem um determinado momento também, antes dele simular essa morte, que elas propuseram um encontro com todas elas, e aí ele saiu correndo, ele saiu fugido, né? O Niket, o título Niket, se refere a uma dança, deixa eu ver aqui a região, Niket, Dança do Amor, da Zambésia e Mapula, né? Então, e aí a narrativa vai em torno disso. Tem grandes viradas, a Rami, ela fortalece essas mulheres para que elas tenham uma independência financeira. Uma delas, ela se torna amiga de ir na casa, vai em aniversário do filho, né? E aí ela fica assumindo esse papel, né, de primeira esposa, né, ela passa a controlar, fazer essa organização dessa poligamia, né? Então, e ela fica nesse título, apesar de se questionar muito, né, sobre isso. E aí, vamos caminhando para o final da narrativa. O final da narrativa. Convoquei as minhas rivais de urgência para debatermos o caso do nosso Tony. Contei-lhe dos planos macabros que arquitetava, de abandonar todas e ficar só comigo. Elas não me responderam, riram-se. Conheciam aquela velha canção, palavras mágicas do Tony, sua rede e sua isca, disseram-me elas. Nunca antes ouvi isso, digo eu. Como ias ouvir, se és a primeira? Esclarece Sally. Ele diz-me sempre, vou deixar Rami, denuncia Ju. Ouvi essa canção 1 milhão de vezes durante cerca de 19 anos. Ele diz-me que contigo se sentia menos homem, que não cozias bem, diz-me que a tua cama era fria, que por seres gorda, não obedeceria com ritmo ao seu comando, que é difícil de dirigir com um tanque de guerra, e por isso se ia divorciar de ti para ficar comigo. O mesmo me dizia a mim em relação a ti. E a Ju, diz Sally. O mesmo me dizia também em relação a Rami, a Ju, a Lu e a Sally, completa Mauá. De ti, Rami, o que ele me diz era mais grave. Dizia que eras como uma tábua rasa, uma planície sem dunas, sem lulas, sem tunas. Um tronco seco, um peixe liso, que não segura, não prende e nem se move. Que respira, mas não suspira. Um vulto pesado que passa, uma pena de ave que não marca.
um pedaço de água salgada que não chega a molhar o rosto. Ah, é? Bebo uma taça amarga de vento, engasgo. O quê? Não sei onde encontro forças para sorrir. Fico indignada. Ele usa o meu nome para encantar sereias, quando na sua boca faltam poemas. Com os amigos à volta de uma garrafa, ensina as manhas e as táticas de caçar mulheres como um campeão de amor. Ri-se de todas a socapa e a nossa custa. Ah, mas que coisa feia, um homem que mente. Como é mau o meu Tony, como ele mente, ele serve a todas nós um prato de amor com temperos de mentira. Ah, meu Tony, mentiroso incorrigível. E aí até aqui, apesar dela ouvir tudo isso, né, ela ainda se refere a meu Tony, né, e ainda vê as outras mulheres como rivais, né, como inimiga, né, sendo que todas elas foram, né, encantadas, né, de uma forma por ele e sempre utilizando em nome da primeira esposa, né, que a primeira esposa que, né, digamos, estava falhando com seus deveres de esposa, né. E aí vai, e aí assim, a Paulina, você vai lendo e você vai ficando indignada, né, porque ela tem uma dependência emocional desse homem, né. Esse livro, ele é muito, né, ele traz muitas reflexões, né, desse cotidiano, né, dessas relações íntimas, né, que se tornou uma grande assembleia, né, tipo, né, de repente as mulheres estão lá, enquanto ele decidia escondido, era uma coisa, né, e aí depois elas que passam a decidir, né, e começa a não ter tempo para ele também, e aí, né, o último capítulo, as minhas rivais partem e leva a Saluá, a rejeitada. Ficamos nós dois, reencontramos-nos. Rami, diz meu Tony, hoje queria dizer-te palavras de arrependimento, mas um homem não se arrepende. Tudo que faz é sempre bem feito. Ainda bem. Gostaria de dizer-te que és uma grande mulher. Também não posso. As mulheres são sempre pequenas. Eu sei, meu Tony. Eu adoro-te. Quero adorar-te, mas não posso. Adorar é ajoelhar. Um homem com H maiúsculo não se curva. É ereto. Aí sim. Queria também dizer que confio em ti, mas também não é permitido. Os homens devem desconfiar sempre das mulheres. E as mulheres devem confiar sempre nos homens. Já sei. Hoje queria violar as normas e dizer que te admiro e de ti tenho orgulho. Nem isso posso fazer. As mulheres é que devem sentir orgulho dos seus maridos e nunca o contrário. As mulheres é que devem admirar os seus homens e nunca o contrário. Que pena. Hoje eu quero chorar, Rami, deixar-me chorar. Nunca te dei nada senão a mágoa das minhas paixões que te feriram em cada dia. Amo-te como ninguém. Eu sou esse mar revolto, a mancha negra e fria que te cobriu a vida inteira. Sou aquele que fechou os ouvidos na noite para a tua canção de amor. Serei teu a vida inteira, porque sou o teu lamento, o teu sopro de fogo, a tua recordação amarga. Tatuei o teu corpo com espinhos de fogo. Quando a tua alma passeava desolada, era a minha imagem que te surgia como um fantasma. Quando sentias a dor de abandono, era para mim que suspiravas. Se um dia tiveres uma noite de amor verdadeiro com outro alguém, é de mim que te vais recordar na elegia do tempo perdido. Cruzo os braços, olho, escuto, uma onda de sangue embate furiosa nos ramos mais profundos das minhas artérias. Tremo. Hoje parece que fala a verdade, mas não acredito. Como posso eu acreditar num homem que mentiu a vida inteira? Não compreendo o teu problema, Tony. Tanta tristeza por causa de uma nova mulher? Ele não me responde. Olho para ele com piedade e ternura, levanta-se, vai até o quarto, abre a porta do guarda-fato e escolhe uma roupa que coloca num saco de viagem. Anda de um canto para outro, funga, chora, delira. Não pode ser, não é verdade, não. Poderia estar a conversar com seres de outros planetas, de outros espaços, outras dimensões, que só ele podia alcançar?
Ainda dizem que os homens são fortes, mas esse chora com medo de casar com uma nova mulher, dá uns passos em direção à chuva, coloca o chapéu na cabeça e mergulha na chuva. Da minha mente correm histórias mágicas de gente desaparecendo no vapor de água, na noite de trovoada, na manhã de nevoeiro, entro em pânico. Grito desvairada e corro no seu encalço. Ele, por uns instantes, olha-me e continua a marchar. Alcanço, barro-lhe a passagem. Meu Deus! Os seus olhos estão mais rubros, como se tivesse uma fogueira acesa no peito, consumindo-lhe o corpo inteiro. Estava a uns metros de distância, mas ouvi-lhe o batuque daquele coração derrotado. Vi muitos homens a descerem do alto dos pedestais, mas nunca tinha visto um cair do chão para o fosso. Que triste! Julgava que só as mulheres choravam quando eram abandonadas. Mas para que erguer pedestais se a terra é firme? Para que compilar a existência quando a vida é simples? Para que tramar conflitos terríveis, amores impossíveis, se a vida tudo é mortal e tudo acaba, como as árvores, o fogo, os diamantes? Para que criar redes para aprisionar almas, pensamentos, sentimentos, se a vida é simples, sopro? É liberdade, como a água que corre, o vento que passa, o voo de passarinho. Para que maltratar mulheres, se elas são existência, brilho, estrela, luz, via láctea, paraíso? Tony, volta, vais apanhar uma gripe. Deixa-me partir para um mundo onde não há mulher nenhuma sem tentações, nem amores e nem filhos. Um mundo só de homens. Não sei que esse mundo não ultrapassa as fronteiras da minha imaginação. Por isso, vou para a casa da única mulher do mundo com amor sem igual, a minha mãe. Tony está frio, eu quero sentir essa chuva, esse vento, essa frescura. Quero que ela me entre na alma e me acalme essa fervura. A chuva lava tudo, o céu, o chão, o horizonte, a natureza inteira. Apaga o fogo, mas não a amargura. A tristeza é de pedra, só o tempo para roer. Por que tanta mágoa, meu Tony? Hoje, quando fecho os olhos, vejo como a vida me estrangulou. Teci sobre mim um manto de espinhos, sangro, vivi a vida inteira como uma espada aguçada encostada no pescoço. Não a vi. Mas por quê? Ele vasculha a memória como um cão roendo um osso antigo. O delírio sopra como partículas de ar, escapando de uma janela quebrada. A sua voz silva como um vento em redemoinho, arrastando folhas mortas, areia e pó. Fiz do amor um jogo suicida, e os vossos choros me perseguem como fantasmas. Ter muitas mulheres não é ser macho, é ser pasto. Nem sei como esses filhos nasceram ou cresceram. Nunca acompanhei as mães à maternidade. Nunca os peguei no colo. São tantos que até lhes troco os nomes. Nunca fui aos aniversários deles. Isso são tarefas de mulher, Tony. Vocês todas juntas são leoas soltas na arena. Derrubaram-me, Rami. Acabaram comigo. Ah, meu Tony, não pode sofrer assim. Tu és apenas um palco onde o teatro da vida corre. És uma praça onde desfilam tradições, culturas, princípios, tiranias. A poligamia é um sistema com filosofia de harmonia. Uma mulher parte para o lar sabendo que não será a única. Levaste-me no altar e fizeste um falso juramento. Assinaste uma lei contraditória aos teus desejos. Entraste nesse sistema desconhecido às normas, traindo-me a mim e a todas as outras. Foi por minha culpa que tudo isso aconteceu, eu sei, mas podia perdoar-me, embora saiba que eu não mereço. Errar é humano. Esqueceram-se disso? O teu problema de momento é a solidão, meu Tony. Fica com a Salu e serás feliz. Vais ver. Caminhamos até o jardim público. No jardim não havia gente. Éramos só nós e as plantas naquele jardim chuvoso, expondo o fogo dos corpos no frio do mundo. Ficamos abraçados um longo tempo, ouvindo a voz de Deus, ordenando trovões, luzes, águas no alto da criação. Éramos barro fundido
num só momento. Ele, Adão, e eu, serpente, à beira do pecado original. Tenta arrancar de mim uma gota de amor, uma palavra de reconciliação. A sua boca ressequida cola-se à minha num beijo divino. Aí, meu Deus, esse beijo me enlouquece, me derrete, me transcende. Nunca antes me deram um beijo assim. O abraço é forte, pressiona-me o ventre, duro como uma pedra, palpitando de vida. Rami é um filho? Baixo os olhos. Chegou a minha vez de chorar. Mas como se? Não respondo. Continuo no meu choro silencioso. Diz que é meu, diz, salva-me. Ruínas de uma família, a lua desejada partiu para os braços de outro com véu e grinalda. A Ju, a enganada, estou loucamente apaixonada por um velho português cheio de dinheiro. A Sali, a apetecida, enfeitiçou o padre italiano, que até deixou a batina só por amor a ela. Mauá, a amada, ama outro alguém. Só fiquei eu, a rainha, a principal, para lhe salvar a honra de macho. Todas elas vieram e pousaram no meu teto, uma a uma, como aves de rapina. Agora levantaram voo, uma atrás da outra. Todas amarraram o meu homem, sugaram-lhe todo o mel e partiram. Agora está à beira do abismo. Treme, pede socorro. Meu Deus, eu sou poderosa. Eu sinto que posso salvá-lo dessa queda. Tenho nas mãos a fórmula mágica. Dizer sim e resgatá-lo, dizer não e perdê-lo. Mas eu perdi muito antes de um encontro, ignorando-me muito antes de me conhecer. Não te posso salvar. Tento salvar-te, mas não consigo. Não tenho força, sou fraca. Não existo, sou mulher. Os homens é que salvam as mulheres, e não o contrário. Rami, o filho é do Levi. Os seus braços caem como um fardo. As 3 trovoadas que um dia tentou encomendar contra o noivo da Lu, hoje atacaram-lhe o cérebro, o coração e o sexo, e fazem dele um super-homem calcificado no Éden da praça. Ele só vê o escuro e a chuva. Fica uns minutos intermináveis a completar o vazio. Era uma ilha de fogo no meio da água, solto. Não cai, mas voa no abismo, em direção ao coração do deserto, ao inferno sem fim. E é isso, né? Aquilo, ela lutou tanto, né, por esse amor. E aí, quando chega, né, nesse final da narrativa, que ele está ali e que reconhece, né, que ela era uma mulher importante, né? Apesar de fazê-lo. E aí você vê as contradições, né? Que ela vai falando, ele vai elogiando e dizendo, não, mas eu sou homem, não posso elogiar, né? Eu não posso perceber a sua grandeza. E as amantes foram, né, que se tornaram esposa, cada uma seguiu seu rumo, né? Quando oficializou, nem elas queriam aquelas relações, assim, né? Então é isso, né? Tipo, vai falar de patriarcado, na dependência emocional, dependência financeira, né? Como as relações sociais afetam as relações afetivas, né? Essa estrutura, né, mesmo machista, né, de que o homem é o alicerce, né, da casa, né, e tudo mais. E a gente vai lendo, hoje a gente lendo, né, com esses... E tem muitas mulheres hoje, né, na contemporaneidade que acreditam mesmo, né, que são mais fracas, né, que por terem casado tem que permanecer naquelas relações que já estão fracassadas, né. Então a Paulina, ela vai de forma bem humorada, né, também questionando as tradições, né? Porque, por exemplo, né, quando ele se fez de morto, ela teve que transar com o cunhado e ela engravidou do cunhado, né? E é isso, né? Tipo assim, olha, é tudo culpa sua mesmo. Então é um livro, né, que eu fico bem feliz, né, dele estar como leitura obrigatória, né? E vai falar de um Moçambique, né, de uma África com essa riqueza de detalhes, né? Aqui não vai ficar nesse lugar do senso comum, né, da pobreza, muito pelo contrário, é um cara que tem uma profissão lá, né, ele tem um status, né, tem uma hierarquia, né? As mulheres que estavam ali em torno dele, quando elas adquirem a sua independência financeira, ele já não interessa mais, né?
Então é bem... E vai trazer essa coisa da poligamia, né? Que era uma poligamia, né? Quando você lê o título, né? Uma história de poligamia. Aí você... vai ter várias coisas, né? E tal. Não, ela vai simplesmente questionar as relações afetivas, né? E esses papéis sociais que tanto homens e mulheres... E é um fardo para os dois, né? É um fardo... esses papéis sociais, né? O fardo de você ser mulher, né? De ter que seguir aqueles estereótipos, né? E ele de ser homem também de seguir aquele estereótipo que lhe dá poder, né? Então ele usufrui muito bem desse patriarcado, né? Ele se faz valer, tipo, não, eu sou homem, né? E quando ela vai descrever, a mulher sempre é associada a coisas ruins e o homem sempre a coisas boas, elevadas, né? O homem é o sol, né? Então é um livro assim que eu, quando eu li muito jovem, né, 2004, e reler agora, né, para fazer essa prosa, assim, é um livro que vai trazer perguntas bem instigantes e vai tudo em torno, né, dessas hierarquias, né, desses papéis sociais. E aí o que é bacana também, porque a gente poderia estereotipar, a mulher moçambicana é assim. Não, ela apresenta uma série de mulheres que têm perfis totalmente diferentes, né? E que vivem no mesmo país, né? E são mulheres negras, mulheres complexas, né? E aí, quando a gente vai tratar das relações raciais e falar do racismo, o que o racismo faz, né? Ele coloca mulheres negras, aí falando mulheres negras no geral, como se ela tivesse só um determinado comportamento, só que ela tivesse ali na coisa da servidão, né? Ou sempre estereotipada na coisa da sexualidade. E aqui ela vai mostrar, né, dentro dessa narrativa, a complexidade de mulheres, né? Claro que aí o foco, né, tá nessa relação afetiva, mas trazendo essa complexidade mesmo do que seria ser uma mulher moçambicana, né? Uma mulher moçambicana dentro de relações tradicionais que já estão falidas também, né? E questionando o casamento, né? Questiona Deus, ela questiona todo mundo, né? Questiona Deus, questiona a sociedade, questiona o marido, questiona quando ele se dá por morto ali, né? Que a própria sogra tira os móveis da casa dela, ela fica sem nada na casa, né? Então, tipo, falando, um marido morto também, um marido vivo já é tipo morto, um marido morto, então... A situação dela ficou ainda mais complicada, assim, e sempre trazendo... É um livro denso, mas é uma narrativa... por isso que ela se coloca como contadora de história, porque ela te faz ter solidariedade, não só com Rami, a única solidariedade que a gente às vezes não tem é com Tony, né? Mas mesmo assim ela humaniza ele, né? Ela coloca ele ali num momento de fragilidade, tipo, o homem todo poderoso agora tá frágil, chorando e querendo que ficar só comigo, né? Depois de tudo, né? De tudo, tanta pancadaria com as mulheres, né? Essa coisa também de a rivalidade feminina, né? De responsabilizar as outras mulheres pelo fracasso do casamento, né? Só no final ali que ela vai, tipo, que a culpa foi dele, mas também a culpa das relações sociais, né? Que ele teve aqueles privilégios ali, mas também está inserido dentro de uma sociedade que potencializa, né, esse machismo, que essas relações, né, a própria, né, quando ele se dá por morto mesmo, a própria tradição da mulher ficar sem nada, de ter que dormir com o cunhado e tal. Mas pelo visto aqui, na descrição do cunhado, o cunhado era ok, bacana. Mas mesmo assim, né? Você ter que se deitar com alguém porque o marido morreu, sabe? Tipo, Então é isso, é um livro bem complexo, né? Com diversas relações, enfim.